Ontem, pela primeira vez desde que meu filho nasceu, eu tive que ir ao hospital pra entrar na emergência porque ele tava passando mal, então eu vim contar pra vocês como é que foi. Tudo começou ontem, meia-noite, a gente foi de madrugada pra emergência, porém antes de meia-noite, durante o dia, ele tava normal. Porque aí você pode se perguntar, você não viu nada durante o dia? Eu passei o dia todo com ele, não. Ele tava normal, agindo normalmente, dormindo normalmente, brincando normalmente. Quando deu umas 7 horas da noite que eu vim colocar ele no quarto escuro, com ruído branco pra ele dormir, ele teve dificuldade de dormir, chorou, e ele tava peidando muito, peidando alto, peidando. Eu, pô, tá com cólica. Só que aí ele acabou conseguindo dormir, tranquilo. Ele acordou às 9, o Abner veio ficar com ele, e aí ele tava chorando, eu vim ver. O Abner falou assim, acho que ele tá com cólica. Aí eu falei assim, vamos dar um remédio, 9 horas da noite. A gente deu o remédio de cólica pra ele. Só que aí ele não quis mais voltar a dormir, continuou chorando. Ele pegava no sono e voltava e chorava. Pegava no sono e voltava e chorava. Eu, gente, essa cólica tá muito forte. Fui fazer massagem nele, ele continuou chorando. E nisso tudo, ele continuava peidando, fazia massagem e saía pum. Gente, ele nunca teve uma cólica desse nível. Falei pro Abner, falei, tá muito estranho. Ele tinha umas cólicas, mas eu dava remédio, tranquilo, passava. Aí eu fui, peguei ele no colo, fiquei lindando ele dormiu no meu colo. Eu falei, cara, já que ele dormiu aqui, eu vou deitar e vou deixar ele dormir no meu tronco. Eu deitei e ele dormiu de bruços no meu tronco, dormiu tranquilamente, e aí eram 11 horas da noite, quando eu falei, eu vou dormir, fiquei de olho nele, e aí falei assim, vou dormir um pouco, vou fechar o olho aqui. Quando deu meia-noite, eu fui tentar colocar ele na cama e ele começou a chorar. Só que quando ele começou a chorar, veio um choro estranho, como se fosse de um engasgo. A gente já tinha ouvido umas 2 vezes mais cedo, só que, sabe quando você... Bebezinho, meu filho tem 2 meses e meio. Às vezes tem um barulho, um ronco, como se fosse de porco, uma coisa que é do recém-nascido. Às vezes ele solta uma vez ou outra, achei que tava tudo dentro do normal, mas aí ele começou a chorar. Meia-noite, e aí o choro veio com uma coisa de engasgo. Eu falei, ele tá engasgado. Acordei o Abner e falei assim, ele tá engasgado. Olha, escuta, o Abner, ele tá engasgado. Pegou, virou ele, fez a posição e bateu nas costinhas do desengasgo, só saiu baba. E ele chorando. Aí o Abner, vamos fazer lavagem. A gente foi, pegou. A gente nunca tinha feito a posição da manobra, mas a gente já sabe. Até então a gente nunca precisou fazer lavagem nasal, mas a gente já tinha as coisas, fomos lá, pegamos. E aí levamos pro banheiro e fez lavagem nasal. Quando a gente botava o nariz, saía a meleca do outro. Só que tava claro, tinha junto com coriza, não tinha nada amarelo de outra cor. E aí a gente lavou os 2 narizes. E ele chorando, lógico, né, gente? Lavagem nasal com a criança que gosta. E aí quando terminou a lavagem, eu fui prestar atenção, parecia que ainda tinha alguma coisa. Eu falei, ele tá engasgado, vamos pro hospital. E aí eu fui pro quarto trocar ele e ele chorando, ele gritava, aquele choro de gritar, gritando muito. E aí ele tava no trocador, deitadinho de barriga pra cima, trocando a roupa dele. Desse choro, foi muito no pulmão, né? Tipo, parece que fez força. E aí ele vomitou catarro e muita saliva. Eu trocando ele e ele chorando com a boca aberta, quando eu vejo, vem aquele... Era catarro, por mais que fosse claro com muita baba, era catarro. Veio aquele catarro assim, eu na mesma hora peguei e virei ele de cabeça pra baixo, de corpinho pra baixo. E aí ele cuspiu, caiu no chão. O Abner não tava no quarto com a gente, tava se arrumando já pra gente ir pro hospital. Eu falei, vem cá ver. Aí ele correu lá, eu falando, vem cá ver. Na hora, eu tava assim, ó. Minha mão fazia nesse nível aqui, ó. Eu tremendo com ele no colo e chorando, vendo, porque assim, eu já tava nervosa, porque como ele tava chorando, eu sabia que tinha alguma coisa, eu já tava chorando. E aí quando veio o catarro que eu virei, que eu vi aquele, era mais ou menos assim. É mais ou menos assim, olha, que caiu. Gente, que saiu isso tudo do meu filho, eu tremendo. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Aí eu falei, tá vendo, ele tava engasgado. Aí o Abner foi, limpou o chão. E aí eu fui botar ele no trocador pra voltar. Ele continuou chorando. Pra ele voltar a trocar ele. E aí o Abner chegou e falou assim, deixa que eu termine de trocar ele. Eu falei assim, não, deixa eu trocar ele. Não, vai beber uma água. Eu tava desnorteada. Desnorteada não, tava culpada, tava com medo, tava com medo. Vendo meu filho naquele estado, eu não sabia o que era. Aí eu fui beber água, me tremendo, respirei e voltei. 30 segundos, fui na cozinha, abri a porta da geladeira, fechei. Aí eu voltei e falei assim, pronto. Aí eu abri, você bebeu água? Aí eu voltei, bebi água, pronto. Aí terminei de trocar ele, peguei ele no colinho. Gente, eu já tinha trocado de roupa. Porque quando eu falei, vamos levar pro hospital, eu botei uma calça jeans. Não sei se eu troquei de blusa, só que eu já estava pronta e a gente correu de casa com ele. A bolsa dele, assim, pra rua, está sempre pronta. Então eu já peguei a bolsa, já tinha tudo na bolsa e a gente foi pro hospital. Quando eu peguei ele no colo pra gente descer pro carro, ele já tinha parado de chorar e já tava querendo dormir.
No carro, eu botei na cadeirinha, já estava dormindo. E aí, a gente foi o caminho todo, a respiração dele normalizou. Aí eu falei, ele realmente estava engasgado e era aquilo que saiu. Eu acho que ele já desengasgou. Aí a gente foi, daqui até o hospital foram 20 minutos. Aí a gente foi, chegou perto do hospital, falei assim, olha, eu acho que ele tá bem. A Abner falou assim, tenta dar mamar pra ele. Ia dar 1h da manhã e a última vez que ele tinha mamado era 7 da noite, 7h30 da noite. Agora ele tá nessa de não querer mamar, tipo, ficar mais espaçado, 4 horas sem mamar, 5 horas sem mamar, pelo menos ele tava essa semana. Aí eu peguei, tirei ele do bebê conforto, fui dar de mamar. Quando eu fui dar de mamar, tinha alguma coisa ainda. Eu falei assim, nossa, não. Ele dormindo, a respiração tava boa, mas ele ainda tava com alguma coisa. Parecia que ainda tava engasgado. Eu falei, vamos, continua, vamos pro hospital. Primeiro a gente foi no hospital errado, foi o hospital onde eu tive ele. Aí chegou no hospital e descobri que de madrugada não tem emergência, porque lá fica escrito urgência, só que urgência é só de dia. Aí eu falei assim, então pra onde eu vou? E falaram, vai pro São João. Aí a gente foi pro São João, mais 10 minutos até o São João. Cheguei lá, eu não sei explicar direito, mas assim, gente, antes da gente ir pra urgência, às vezes a gente tem que ligar pra um número pra falar que tá indo, pra chegar lá e já ter sido enviado. Geralmente quando você vai direto no hospital, é diferente, mas eu nem lembrei disso. Eu só sei que eu fui, quando eu cheguei lá no Totem, tava, você veio pelo SN24, você veio porque alguém te enviou, por que você veio? Aí eu fui, botei assim, balcão de atendimento, porque eu fui. Aí, ok, fui no balcão de atendimento, a recepcionista me atendeu super bem, foi lá e falou assim, só me dá o cartão cidadão dele, eu dei, ela foi lá, fez o cadastro, falei assim, me deu a senha, falou, espera que vai chamar. Deu 1 minuto, quando eu ia sentar, chamou, e aí eu já fui lá, passei pela triagem, entrei numa outra, só que assim, só pode um responsável. Eu tava sozinha porque o Abner tava indo estacionar o carro, porque o estacionamento desse hospital é longe. E aí eu passei pela triagem, depois eu fui pra outra parte pra aguardar e tinha umas 3 mães lá. Tinha uma criança que parecia ter 10 anos, uma criança que parecia ter 3 e um bebezinho igual o Jamal. Esperei menos de 10 minutos, a médica chamou, foi lá e passamos por isso. Eu já mandei mensagem pro Abner e falei, olha, só pode entrar um responsável, fica aí no carro e tudo mais. E aí ele ficou. E aí quando chegou na médica, ela falou o que aconteceu. Eu contei isso que aconteceu pra vocês, falei que ele tava engasgado, que ele cuspiu, falei, ele ainda tá engasgado, eu não sei o que é. Pedi pra eu tirar a roupinha dele, foi lá, ouviu o pulmãozinho, fez teste com ele, segurou a mãozinha, levantou ele a cabeça, botou ele de bruço pra ver, tentar o pescocinho, enfim, começou a fazer os testes lá. Viu a temperatura também, não tava com febre, eu não vi a temperatura em casa, porque eu vi que ele não estava com febre, eu senti. Ele já teve febre uma vez, então agora eu já sei como é. Mas abrindo um parênteses, gente, quando ele teve febre, que foi por causa das vacinas que ele tomou de 2 meses, eu também chorei e parecia que o meu mundo ia acabar. Tudo que tá acontecendo pela primeira vez, assim, que eu vejo meu filho sofrendo, eu fico desesperada. Aí, ok, viu? Ele tava com 37, não tava com febre, porque criança é mais quente, né? 37,1, 1,2. Fui lá, coloquei a roupinha nele e tudo mais. Ela foi e falou assim: olha, pode ser que ele esteja com Covid. Vamos pra ali, fazer uns testes. E ela falou assim: você saiu com ele? Eu falei assim: sim, saí e tal. Aí ela, ok, vamos ali fazer uns testes e uma lavagem nasal. Eu falei assim, eu já fiz em casa. Ela, tá, a gente vai fazer de novo. O enfermeiro foi lá e fez a lavagem nasal e me ensinou. Falou assim, olha, não faz sentado com ele, faz deitado. Deitou ele, colocou de lado, eu segurei os braços, ele pegou uma ampola de 10 ml, colocou no nariz dele e saiu do outro lado. Colocou, saiu do outro lado. Ele falou assim, olha, você pode... Foram as palavras dele. Gente, eu tava tão nervosa que eu falei assim, eu posso gravar? Só que não pode. Eu queria filmar pra mostrar pro Abner também, que a gente nunca tinha... Todos os vídeos que a gente vê, essas crianças são sentadas. Só tem aquele negócio de ou muito em pé, ou um pouco pra frente. São só essas posições que eu vi até então. Aí ele falou, faz deitado, e ele fez deitado na minha frente. Ele falou assim, não pode filmar. Por isso que eu tô fazendo na sua frente pra você aprender. E eu assim, Jesus, eu preciso lembrar como é que faz. Porque eu tava com medo de botar o pé pra fora e não lembrar mais de nada. Porque sabe quando você passa por uma coisa assim, algo muito forte, que depois você esquece alguns pontos, entendeu? Então eu tava bem concentrada, mas com medo de esquecer. E aí ele fez, Jamal chorando, gente, Jamal chorando, fez a lavagem, ele falou, olha, tá vendo que agora tá saindo só soro? Significa que tá limpo, parou de sair meleca, então você não precisa mais botar, mesma coisa. Você joga soro até não ter mais meleca, só sair o soro do outro lado que você sabe que tá limpo. Depois disso, ele foi lá, pegou um aspirador elétrico, porque ele ligou, e aí colocou dentro do nariz do Jamal, sugou de um lado, falou, não tem nada, sugou do outro, não tem nada, colocou na garganta, falou, não tem nada, ele não tá com nada obstruído, tá suave. Antes dele colocar o soro e antes dele colocar o aspirador, ele fez o teste do cotonete. Lembra que a médica falou que podia ser Covid? Fez o teste do cotonete, colocou lá dentro. Gente, eu fiz esse teste, cara, na época do Covid uma vez.
Eu fiquei zonza, que vem aqui. Jamal chorou pra caraca. Ele não tava chorando, quando fez cotonete ele chorou. E eu tinha esse enfermeiro e mais outra. Meu olho encheu d'água, eu falei, não posso tirar na frente deles, mas chorei. Encheu d'água, caiu aqui, eu fui, enxuguei e tentando agir normalmente, mas não dava. Quando acabou isso, eles falaram assim, quando foi a última vez que ele mamou? Eu falei, 7 da noite, isso já era 1h pouca da manhã. Aí falaram assim, vai lá dar de mamar então pra ele, espera um pouco, porque a gente acabou de fazer a lavagem, espera um pouco e dá de mamar. Gente, peguei o Jamal no colo, o Jamal já foi dormir. E ó, mole. Sabe quando você pega a mão da criança e faz assim? Mole, mole, mole. E aí eu insistindo pra ele mamar, insistindo pra ele mamar, insistindo pra ele mamar. Demorei 1 hora, ele mamou 20 ml. Como que eu sei? Porque eu dou na mamadeira. Ele mamou os 20 ml e, gente, não quis mais. Dormiu e dormiu e dormiu, sabe até que horas? A gente ficou até 6 da manhã no hospital e ele dormiu até 6 da manhã. Não quis mamar. Eu insisti, ele não quis mamar. Olha o tanto de horas que meu filho ficou sem mamar, o tanto. Eu tava preocupada já e ficava vendo pra ver se o lábio dele tava mudando de cor. Queria saber se aquilo era sono de que ele tava doente, ou se ele tava desidratado, ou se ele tava pressão baixa. Eu tava preocupada já. Mas eu tava no hospital e eles tinham feito o teste da moleira também. Acho que a moleira tá baixa porque tá desidratado. Gente, ele tava normal, ele só queria dormir. Ele tava muito cansado. Ele dormiu muito. Eu tô criança vomitando, eu tô criança chorando, gritando. Aí ele só abriu o olho e voltava a dormir. Tava, ai, gente, eu assim com ele no braço, eu me mexia, me ajeitava e ele continuava dormindo, só abriu o olho. Mais nada, eu troquei a fralda dele, ele fez cocô. Ele fez cocô e xixi normalmente. Eu troquei a fralda dele e ele não, e tipo, ele abria o olho, não reclamava nem nada, voltou a dormir. Nisso, a respiração dele tava ótima, não parecia mais que ele tava engasgado, ele tava respirando normalmente. A gente ficou até 6 horas da manhã, eu não sei porquê. Nós fomos os últimos a sair de lá, teve gente que chegou depois e foi embora, eu não sei porque a gente ficou. Eu fui perguntar 2 vezes, porque assim, ninguém falou assim, você vai ficar de observação nem nada. Parecia que tinham esquecido a gente, por isso que eu fui lá perguntar, sabe quando te esquecem? Porque a gente eu fiquei dentro de cabinezinhas, então ninguém me via. E o Jamal tava quietinho, eu tava quietinha. Aí eu, podem ter me esquecido. Aí chegou, tudo bem, a gente ainda tá aqui, eu tô esperando o quê? Aguarda. Pediram pra eu aguardar 2 meses, aguarda lá. Enfim, eu aguardei até 6 da manhã, quando deu 6 da manhã. Ela só chegou e falou assim, olha, o teste deu que ele tá com o vírus da gripe, do resfriado. É isso, você precisa fazer lavagem antes de dar mamar, pra ele conseguir respirar, porque senão vai ficar fechado e ele não vai conseguir. Ele vai mamar com mais dificuldade, porque ele tá cansado, então tenha paciência e não esquece de sempre fazer a lavagem, nunca faça a lavagem depois de dar mamar, porque ele pode vomitar. Se por acaso você vê que aqui tá afundando, que ele tá com uma respiração cansada, tá tendo mais dificuldade de respirar, aqui tá afundando a costelinha também, volta pra cá, pro hospital, fica de olho no xixi e no cocô. Se ele estiver fazendo xixi e cocô normalmente, tá tudo bem. Eu ainda falei, olha, esses dias pra cá, eu falei assim, olha, ele tá com 2 meses e meio, de um tempo pra cá ele tá mamando bem menos, porque eu falei pra ela, com a mamadeira eu vi que antes ele mamava 100, 120, começou a diminuir, tá mamando 40, 60 e tá ficando muito mais tempo sem mamar. Ela, olha, como você dá na mamadeira, você consegue ver a diferença do quanto ele mama. Só que quando se dá no peito, a gente não sabe quanto que o bebê mama. Então pra gente tá sempre tudo bem, que a gente não sabe quanto o bebê tá mamando. Então, não se preocupa com a quantidade ali que você tá vendo, porque cada bebê tem um ritmo, cada bebê tem o seu jeito. Se ele estiver fazendo xixi, cocô, normalmente, e o peso estiver subindo, ele tá bem. É só o jeitinho dele. Falei assim, ok. Falei, o cocô, xixi tá normal. E ele faz bastante xixi. Aí ela falou assim, então tá tudo bem, não se preocupa. Só volta aqui com ele se você vê que a costelinha tá afundando aqui também e ele tiver com dificuldade de respirar, porque pode ser que o vírus desceu daqui pra cá. Aí eu falei assim, ok. Aí a gente veio pra casa, ele veio dormindo. Gente, eu não tinha dormido. Eram 6h30 da manhã. Eu dormi de 11 até 10 pra meia-noite, que foi quando ele acordou chorando. Mas eu não consegui pregar o olho. Eu não consegui cochilar. Nem quando ele tava dormindo a gente tava esperando. Porque é uma agonia que dá um medo. Parece que se eu vou fechar o olho vai acontecer alguma coisa com meu filho. E aí quando a gente tava voltando pra casa no carro, o meu celular despertou. 6h pouca da manhã. Por quê? Eu coloquei o celular pra despertar porque a gente ia viajar. Tava planejado viajar pra gente comemorar o aniversário de casamento. Eu já tinha alugado um quarto numa quinta. No celular, eu falei assim, porque era pra gente estar acordando pra poder viajar, aqui mesmo dentro do país que a gente ia se hospedar. E a gente comemorou nosso aniversário dentro de um hospital, com meu filho doente, e eu nem pensei no dinheiro que a gente já tinha pago também na hospedagem. A única coisa que eu queria era que meu filho ficasse bem. Muito louco.
a gente se planeja, né? Mas agora com filho pequeno, se planeja, acontece outra coisa, a criança é assim, é do nada. E, gente, eu digo, aconteceu do nada, foi muito do nada, se a gente não presta atenção. Por exemplo, se deixa... Tem muita coisa Tem gente que deixa o bebê, mesmo com 2 meses, 3 meses, já dormir no próprio quarto. Por isso que eu gosto que ele durma no nosso quarto com a gente. Ele tem um bercinho aqui do lado da cama. Às vezes eu faço cama compartilhada também, tô sempre de olho. E tem que estar de olho, gente. Criança é do nada. E foi do nada. Há alguns dias atrás, uma colega mandou mensagem e falou assim: olha, pede a vacina da gripe, porque ano passado meu filho pegou gripe, essa época é horrível. Aí eu fui conversar com ela e falei: ok. Tem uma semana que ela conversou comigo. E há uns 5 dias atrás, uma outra amiga minha, o filho ficou gripado e também teve febre de 39, ela levou na emergência também. E sim, mesmo sintomas de Jamal. Alguns dias depois de Jamal vai ficar com gripe, só que assim, eu não tive contato com gente aparentemente com gripe, né? Mas eu saí de casa. Só que assim, eu só voltei a sair de casa, não. Só comecei a sair de casa depois que Jamal tomou todas as vacinas, porque eu tinha muito medo dele pegar alguma doença antes de tomar as vacinas. E assim, ele tomou, gente, não deu nem 2 semanas que ele tomou todas as vacinas, ele teve essa gripe. Entendeu? Se ele tivesse pego essa gripe antes de tomar as vacinas, porque eu recebi gente em casa, porque eu não aguentei ficar em casa, levei no mercado, levei no shopping, levei pra igreja, gente, eu não saí pra lugar fechado, eu só levei pra praça e ele só teve contato comigo, com a Abner, com a minha mãe e com o pessoal do posto de saúde. Só. E graças a Deus essa culpa... eu me senti muito culpada. Se eu tivesse levado antes das vacinas e tivesse ficado doente, poderia ter sido assim. Hoje ele só tá com a coriza, que eu tô limpando toda hora, tô fazendo lavagem, ele já tá bem melhor. Mas imagina se tivesse acontecido uma coisa muito mais séria com meu filho. Mas foi isso, eu queria contar pra vocês como é que foi lá na emergência. Eles atenderam a gente super rápido. Eu gostei do atendimento, de fazer a lavagem, de fazer o... Por mais que eu tenha chorado, tenha me doído, de fazer o teste do cotonete pra ver o que ele tinha. Eles conversaram comigo, me explicaram: mãe de primeira viagem, eu preciso dessa conversa, que me ensinem o que fazer. Então foi muito bom. E nós aqui vim trazer pra vocês, gente, esse relato de como é que foi, pra vocês verem, acompanharem. Como que tá sendo, gente, minha experiência? Hoje eu pensei nisso do vídeo. Eu falei, olha, eu vou contar pra eles, já que minha cabeça tá mais fresca, de como que foi a emergência pediátrica para um bebezinho de 2 meses e meio. Se você tem alguma experiência boa ou ruim também, gente, deixa nos comentários. Se vocês têm plano de saúde e vocês levam seus filhos em algum pediatra aqui em Portugal particular e vocês acham que vale a pena, deixa nos comentários, que eu já pensei nisso também, em levar ele em pediatra particular. Porque, por exemplo, ele não teve consulta de 2 meses, cancelaram lá na USF e depois não remarcaram. Mas enfim, se vocês acharem que vale a pena, que não vale, deixem nos comentários. E por favor, me deem dicas do que fazer quando uma criança tem febre, quando ela tá com o nariz fechado, quando ela tem esses sintomas. Me ajudem, mãezinhas, a gente tá em outono aqui, vai começar a chuva, vai começar o frio, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então foi isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!